Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, sou médico psiquiatra. Eu falo sobre o diagnóstico dos transtornos mentais. E esse aqui é um terceiro vídeo de uma série sobre autismo que eu gravo aqui, né? Então eu tenho vídeos com uma reação a uma entrevista recente que foi dada no programa de entrevistas Roda Viva. Eu gravei um outro vídeo sobre a dimensionalidade, sobre o diagnóstico dimensional do autismo, então eu sugiro que você assista esses vídeos, estão aqui recentemente, foram vídeos que o pessoal gostou bastante, fez muitos comentários, alguns críticos, alguns elogiosos, então fique à vontade para elogiar e criticar, siga aqui o canal, ativa aí o sininho e se você não gostar depois você tira o like, mas coloca esse like agora para eu também saber que tipo de vídeo que eu faço mais, para que caminho que eu sigo. Quero saber o que as pessoas querem assistir. Né? Esse vídeo aqui é uma continuação em que eu vou falar um tanto sobre o tal famoso aí que tem nível 1 de suporte para apoio para o transtorno do espectro autista. Então, eu falei no outro vídeo um pouco panorama histórico do autismo. E o DSM-5 em 2013, o DSM ele é o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, portanto ele é uma publicação realizada por uma associação profissional de psiquiatras nos Estados Unidos, em que eles não é feito exclusivamente por psiquiatras, tem psicólogos nas task force, tem profissionais de outros países, em que eles organizam, codificam, operacionalizam o diagnóstico dos transtornos mentais. É a quinta edição que saiu em 2013, tem uma edição revisada de 22, e tem uma mudança relevante, né? Não é uma mudança irrelevante do DSM-4, publicado em 1994, para o 5, em relação a aglutinar diagnósticos outros que eram Asperger, autismo, outras formas de transtornos invasivos do desenvolvimento no transtorno do espectro autista. Então, ao invés de separar, o DSM juntou. E essa é uma questão relevante da psicopatologia. Divide ou junta. Em inglês fica splitting or lumping. Então, você junta ou separa de diferentes diagnósticos. Eu argumentei no vídeo anterior que isso não foi muito responsável por um aumento de número de casos, tá? Porque um paciente que poderia estar em um dos 4 diagnósticos agora está em um. Então você não tem muitos pacientes que estavam fora daqueles 4 diagnósticos e que agora estão colocados dentro do transtorno do espectro autista. E que a grande mudança de diminuição da gravidade necessária, da intensidade de sintomas, do prejuízo necessário para o diagnóstico de autismo não se deu do DSM-4 para o 5, mas sim do DSM-3 para o 4, DSM-3 de 1980 para o DSM-4 de 1994. Então esse preâmbulo aqui para falar do nível 1 de suporte, né? Por quê? Porque o DSM ele colocou um espectro em um conteúdo, um componente de gravidade, de intensidade de sintomas, ou seja, do apoio que o paciente precisa receber para conseguir se manter, para funcionar no cotidiano, para tomar decisões, né, para conseguir ter uma vida, para conseguir resolver os seus próprios problemas, para conduzir o seu cotidiano. Então, o DSM ele criou aí níveis de gravidade para o transtorno do espectro autista. E tem alguns exemplos disso, né? Ele tem uma tabela com exemplos, eu vou colocar aqui link para vocês depois, né? Então, e aí surge uma questão, né, de que muito possivelmente o DSM ele reduziu, eu já dei a minha opinião que não foi isso que aumentou o número de casos, eu falei isso especificamente naquele vídeo sobre a dimensionalidade no autismo, mas que teria essa ideia que o DSM ele fez os critérios, fez a gravidade tão sutil, mas uma coisa tão leve, mas tão trivial, que uma pessoa diferente, uma pessoa um pouco afim de se socializar, com um pouco de ansiedade social, poderia ser confundida pelos critérios diagnósticos com autismo. Então, uma pessoa que não tem transtorno mental, que não tem prejuízo, ou que tem algum outro transtorno mental, como ansiedade social, teria esse diagnóstico de TEA nível 1 de apoio ou de suporte. Essa é uma opinião defensável a partir da não leitura do manual, de não leitura do capítulo de transtorno de desenvolvimento e, sobretudo, da parte de autismo. Eu vou ler para vocês, né? Então, eu vou ler, né? Eu vou ler para vocês para que não haja dúvida. Isso não significa
que o diagnóstico seja simples. O diagnóstico, por exemplo, diferencial entre um transtorno de personalidade evitativo ou de um transtorno de ansiedade social, né? Uma propensão de personalidade evitativa, com introversão, esquiva de realização de tarefas, uma autoestima comprometida por essas dificuldades, com uma grande ansiedade, uma propensão a antecipar o escrutínio, crítica dos outros diante das interações sociais de maneira a prejudicá-las, esse grupo da psicopatologia ele é difícil de diferenciar de um autismo em alguns pacientes. Em alguns pacientes não é difícil, em alguns pacientes é difícil, tá? Mas, essencialmente, o DSM ele é um manual diagnóstico que fala pouco de diagnóstico diferencial. Isso é um defeito dele? Em algum grau é. Por outro lado, a gente não deve, nós como profissionais de saúde, confiar exclusivamente no DSM para o nosso diagnóstico diferencial. A gente precisa fazer um diagnóstico diferencial que seja... como é que eu posso dizer? A gente precisa estudar, a gente precisa olhar outros pontos da literatura, a gente precisa ter supervisão, a gente precisa aprender com quem sabe, a gente precisa aprender as escalas, a gente precisa aprender os materiais validados para o diagnóstico, a gente pode se beneficiar disso, né? Então, a gente tem esse ponto aqui para ser colocado. Então, o DSM ele não é tudo. Tá? E um outro problema, se você usar o DSM como se ele fosse a fonte de todas as soluções, game over para você, né, como profissional. Mas eu vou colocar aqui na minha tela ao lado para ler para vocês, né? Então, olha o que o DSM tem. Uma tabela do DSM, tá? Eu vou ler o DSM traduzido em português, tá? Então, a tabela 2, né, dessa parte de transtorno de desenvolvimento, nível de gravidade para o transtorno espectro autista, exemplos de nível de necessidade de suporte. São exemplos, não é uma descrição exaustiva. Nível 1, exigindo apoio, que não é um apoio substancial e nem um apoio muito substancial. Na ausência de apoio, quer dizer, o apoio é exigido porque na ausência dele acontecem problemas. Déficit da comunicação social causam prejuízos. Prejuízos, olha o termo que o DSM usa, prejuízos notáveis. Não é prejuízos discretos, prejuízos duvidosos, prejuízos notáveis. O que causa? Déficit na comunicação social. Por exemplo, dificuldades para iniciar interações sociais e exemplos claros de respostas atípicas. Ele não está dando exemplos aqui do que seria atípico, mas essa ideia de que existem dificuldades que são típicas e dificuldades que são atípicas, isso é muito importante, né? Eu descrevi um indivíduo que fica tem uma ansiedade muito marcante na hora que ele vai falar em público, com receio de que ele vai ser feito de bobo, que ele vai ser exposto, que ele não vai conseguir se comunicar, que as pessoas vão achar que ele está sendo uma pessoa ali muito vulnerável, que ele não consegue falar publicamente, que ele não consegue se expressar. Isso é uma descrição de um problema típico, isso não é uma coisa atípica, tá? Então, existe uma diferenciação e o profissional de saúde que vai fazer diagnóstico diferencial, ele precisa saber o que é uma característica, o que é caracteristicamente atípico, né? Então, exemplos claros de respostas atípicas. Isso é o ponto fulcral. O DSM ele não está resolvendo, mas ele está dando dica para a gente. Olha, exemplos claros de respostas atípicas. Então, você não são exemplos duvidosos de respostas atípicas. Ou sem sucesso a aberturas sociais do outro, que é um problema de reciprocidade. Como é que o indivíduo responde à abordagem das outras pessoas? Pode parecer apresentar interesse reduzido por interações sociais. Então, a motivação social do paciente com autismo, ela pode estar diminuída. Isso é um ponto importante, porque uma das razões do que as pessoas acham que o nível 1 de suporte ele é super diagnóstico é por um equívoco, um mito de que o paciente com TEA ele necessariamente tem uma motivação social muito baixa. E alguns deles, sim. Muitos deles, não. Por exemplo, uma pessoa que consegue falar frases completas. Olha só, esse é um outro ponto, mas o paciente com autista fala frases completas? Não. Olha, muitos falam, né? A maior parte dos pacientes com TEA fala. Eu sou psiquiatra de adulto, né? Então, em todos esses pontos, né? E envolver-se na comunicação, ele consegue se envolver. Embora apresente falhas na conversação com os outros e cujas tentativas de fazer amizades são estranhas e comumente mal sucedidas. Então ele está dando um exemplo de
não ter dificuldade de fazer amizade está longe de ser um problema exclusivo do paciente com TEA. E é uma questão, é uma tarefa normativa do desenvolvimento que ela está afetada em muitos transtornos mentais, mas ela está com muita frequência afetada no paciente com autismo, inclusive no paciente com nível 1 de suporte, e a gente tem que entender o porquê. Existem problemas tipicamente atípicos é ótimo, né? Caracteristicamente atípicos, que são subjacentes a essas dificuldades de fazer amizades, é isso que ele está colocando aqui. Então veja que essa descrição de nível 1 de suporte não são problemas pequenos. Não é uma coisa leve, não é uma coisa... Você vê que não é pouco grave. Isso é uma coisa muito importante dessa classificação que o DSM fez. Os problemas que um paciente com nível 3 de suporte enfrenta são diferentes dos problemas que um paciente com nível 1 de suporte enfrenta. Um paciente com nível 3 de suporte, ele pode sofrer muito menos pelas dificuldades de fazer amizade do que o paciente com nível 1 de suporte. São dificuldades diferentes. O paciente que tem um nível 1 de suporte, ele pode ter uma necessidade interpessoal muito maior do que um paciente com nível 3 de suporte. E, portanto, sofrer de acordo com isso. Ele pode ter um potencial intelectual maior, com objetivos de vida, um autodirecionamento mais preservado e que, portanto, gera para ele mesmo um sofrimento maior por essa dificuldade de obter esses objetivos, de suprir esses motivos da própria personalidade, né? Isso aqui foi o que eu li para vocês, foi a parte de comunicação social, que é o primeiro critério. O autismo tem 2 critérios, os grupos de critérios, né? O critério A, o critério B. O critério A é sobre comunicação social e reciprocidade social. O critério B são os comportamentos restritos e repetitivos, né? Então, qual que é a descrição do critério do nível de suporte 1, de apoio 1, para comportamentos restritivos e restritos? Repetitivos e restritos, perdão. Inflexibilidade do comportamento causa uma interferência. Uma interferência que não é sutil, que não é duvidosa, ela é, olha o DSM, a palavra que ele usa, significativa. No funcionamento, em um ou mais contextos, pode não ser em todos os contextos, ele coloca aqui, ó, pode ser um. Dificuldade em trocar de atividade. A gente tem que dificuldade de trocar de atividade. Tem que ter dificuldade, tem que ter uma questão de trocar de atividade. Eu vim aqui hoje para o consultório, atendi um paciente e vim aqui gravar vídeos. Eu tenho que trocar de atividade, são coisas muito diferentes para mim atender um paciente e gravar vídeos para o YouTube. Tá? Problemas para organização e planejamento são obstáculos à independência. Olha o que ele está falando. A gente tem uma expectativa de autonomia para os indivíduos. Então, você está falando de um paciente com nível de suporte 1, com muita frequência, você está falando de um paciente que ele não tem deficiência intelectual. Com muita frequência, são pacientes que têm um QI, um coeficiente de inteligência tal qual aferido, em testes validados por neuropsicólogos especialistas e competentes, um nível, um QI, que com muita frequência é acima da média. E isso deve conferir para o indivíduo, essa preservação de inteligência, uma autonomia. Mas existe algum obstáculo para essa autonomia. E esse obstáculo aqui envolve dificuldades de inflexibilidade do comportamento, planejamento e organização. Olha só, a gente não está falando aqui de questões por exemplo, de um indivíduo que ele tem uma depressão grave e ele tem dificuldade de autonomia de construir isso. A gente está falando de paciente com TDAH que tem outras dificuldades de autonomia. Ele está especificando que essa dificuldade de independência, esses obstáculos à independência, são esses de inflexibilidade, dificuldade de trocar atividade, organização e planejamento. Então, essa descrição, ela não é uma descrição sutil e leve. Então, quando a gente quando a gente fala o DSM é responsável pelo aumento de casos, a ideia de nível 1 de suporte, agora todo mundo é autista. Eu sei de superdiagnóstico de autismo, eu já vi isso na minha prática clínica. Eu já vi isso acontecer por diferentes profissionais. Isso acontece, mas isso não acontece pela boa aplicação do DSM. Isso acontece por outras razões. Lê o documento. Eu li para vocês aqui, juro para vocês, duas
eu vou colocar print disso, deve aparecer aqui na tela, se não aparecer tem link. São 2 células de uma tabela, tá? Por quê? Na hora que você olha os critérios diagnósticos aqui, o critério A com seus itens 1, 2, 3, e o critério B com seus itens 1, 2, 3, 4, na hora que você olha, sintomas presentes precocemente, ainda que não plenamente manifestos, causam prejuízo clinicamente significativo. Olha, isso não permite um diagnóstico por qualquer coisa, tá? Então, se alguém fez isso, fez a revelia dos critérios diagnósticos, tá? Então, isso é um ponto importante. Eu não tenho críticas, eu tenho críticas ao DSM, eu tenho muitas críticas ao DSM, e eu já gravei vídeo sobre isso aqui, tá? Várias críticas ao DSM, eu acho que o DSM precisa de muitas mudanças. Eu sou favorável a um modelo predominantemente dimensional, porque eu acredito que a gente precisa da difícil mudança para um modelo que seja coerente com a realidade da psicopatologia. Então, a gente precisa disso. Isso pode ser difícil para algumas pessoas se adaptarem a novas coisas, mas eu acho que quanto antes a gente faz melhor. Se a gente procrastinar isso por mais 10, 15 anos, nós só vamos ter uma dificuldade maior no futuro. Então, aquilo que é mais difícil no futuro deve ser feito hoje. Então, a gente não deve procrastinar isso, né? A gente deve encarar de frente as dificuldades, né? E isso é uma questão muito importante para a nossa prática clínica. Porque, ao contrário do que está sendo falado, a dimensionalidade do autismo não colapsou, o espectro colapsou, que é um clickbait daqueles, né, gente? Assim, eu não sei, a minha rede social favorita é o YouTube, mas eu não consigo encontrar um vídeo que não tem um clickbait. E às vezes o cara que faz o vídeo é honesto. Olha, eu sei que foi clickbait, tá? Eu sei, tá? E eu não tô fazendo isso aqui, ou pelo menos espero não estar fazendo. Se eu estiver fazendo um clickbait, por favor, criticar, escreva um comentário crítico lá. Mas não dá, olha, eu li aqui para vocês, tá? E eu vou mostrar os critérios diagnósticos para reforçar essa ideia. Déficit persistente na comunicação social e na interação social. Não é um déficit temporário, é persistente em múltiplos contextos, não só em múltiplos contextos, conforme manifestado por todos, D3, todos, não é um nem o dois, é 3. Déficit na reciprocidade socioemocional. Déficit no comportamento comunicativo não verbal. E déficit para desenvolver, manter e compreender os relacionamentos. Note que a questão aqui tem um problema de reciprocidade, então tem uma troca interpessoal, um problema de comunicação não verbal, porque muitos autistas de apoio 1 ou suporte 1, a tradução ficou apoio, né? A gente fala suporte, mas a tradução é apoio. Eles têm uma linguagem que ela em muitas instâncias preservada. O indivíduo tem mais uma capacidade de vocabulário impressionante. Tem um estilo de descritivo, até muito bom, né? Usa um bom vocabulário, usa um bom vernáculo, usa a gramática de maneira apropriada. Então, a expressividade, ela é preservada. Mas não tem uma adaptação dessa linguagem nas relações interpessoais, de contextos diferentes, e não tem uma integração dessa linguagem verbal com a linguagem não verbal. O que é linguagem não verbal? Isso aqui, esse negócio que eu tô fazendo aqui, entendeu? A minha expressão facial, vocês veem que tem uma... Isso é parte da minha comunicação como um todo, usar as minhas mãos, tá? Como a linguagem não verbal. E aqui vocês veem que a dificuldade, ela não é só para desenvolver e manter relacionamentos, porque muitos pacientes convenhamos, manter amizade não é fácil para seres humanos em geral, né? E isso eu acho que é um problema muito frequente no meu consultório. Eu não vou dizer universal, nem vou dizer a maior parte das pessoas, mas muitas pessoas têm muita dificuldade em manter a amizade. Mas o que tem aqui uma palavra fulcral desse critério diagnóstico para autismo é compreender, é entender o relacionamento, é entender a natureza do relacionamento. Em relacionamento, eu falei de amizade, mas não é só amizade. A pessoa é cônjuge, é marido, esposa, é pai, é filho, é paciente, é funcionário, patrão, prestador de serviço, contratante, computador, sei lá como é que fala isso,
de prestação de serviço, cidadão. O indivíduo tem uma certa dificuldade de incorporar esse papel social. E essa incorporação, muitas vezes, veja, isso aqui não é um julgamento de caráter, mas o paciente pode ter dificuldade de incorporar o papel de como é que ele deve agir profissionalmente no ambiente de trabalho. Isso é uma dificuldade de muitos pacientes com TEA, né? Não todos, alguns. Isso deriva na dificuldade de compreensão. Então, faz parte, por exemplo, na EIDOS, na agenda de observação, que é um instrumento validado para o diagnóstico do TEA, perguntar para os pacientes como é que eles entendem as relações deles. E existe uma dificuldade. Então, o critério, assim, eu tô lendo e eu não acho que é mal escrito. Eu não acho que... Gente, foi escrito por profissionais que dedicaram a vida ao autismo. Dedicaram a vida a estudar o tema. Então, são pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, não vai estar mal escrito. Foi revisado. Não está mal escrito. O critério é bom. O problema é a gente achar que é categorial. Por quê? Mas não virou um espectro? Virou um espectro, mas é um espectro categorial. Porque o espectro é um espectro de gravidade, é um espectro entre diferentes instâncias, de diferentes, entre 1000 aspas, tá? Subtipo, subgrupo de autismo, que juntou 4 em 1. Então, aqui tem um espectro de gravidade, né? Um espectro pelo apoio necessário. Mas aqui tem uma categoria muito clara, ó. Conforme manifestado por todos. São 3 critérios de problemas de comunicação e interação social, ou 2 de 4 de padrões restritos e repetitivos, com os movimentos motores, estereotipias, insistência, adesão inflexível a rotinas e tal, interesses fixos altamente restritos e hiper ou hiperatividade sensorial. Então, desses 4, 2. Então, se o paciente tiver 2 dos déficits de comunicação social e 1 em padrões restritos e repetitivos, ele está fora do transtorno do espectro autista. O colega vai poder analisar e falar, será que porque ele não preenche o critério, será que não tem um transtorno da personalidade que explica melhor esse quadro clínico? Possivelmente. Possivelmente. Mas o colega pode achar que falar, não, eu vou fazer esse diagnóstico sem outra especificação, de alguma maneira, para que o paciente não fique... Porque eu acho que é a melhor explicação, dentre as entidades nosológicas que a gente possui hoje, não somente no DSM, mas também na CID-11, também na literatura como um todo, eu acho que a melhor maneira de descrever e tratar esse paciente aqui é o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Eu vou atribuir, o DSM permite isso, né? Na figura aqui, por exemplo, de outro transtorno do neurodesenvolvimento especificado, ou aqui no caso melhor seria transtorno do neurodesenvolvimento não especificado, tá? Então, tem essa possibilidade, mas o que eu estou querendo dizer aqui é a gente tem que ler o critério diagnóstico para a gente entender do que se trata e a gente não ficar falando por aí coisas como qualquer um hoje pelo critério recebe diagnóstico de autismo. Se isso acontece porque os profissionais não estão usando o melhor conhecimento e a melhor habilidade disponível. Seja porque eles não têm o treinamento, seja porque eles se dizem especialistas e eles não são, né? Seja porque eles estão em uma condição de prática que é subótima em termos de tempo, em termos de equipe multidisciplinar, interdisciplinar, coisa fundamental, muito relevante para o diagnóstico de autismo. Esse foi um vídeo aqui sobre o nível de suporte 1, espero que você tenha gostado, espero que você não tire o like que você deu lá atrás, deixe sugestões, comentários, que isso é importante para eu saber, eu continuo gravando vídeo sobre autismo ou não. Muito obrigado pela audiência.